Fala, Wellington, voltamos aqui no teu canal, no WA Repórter, agora para a gente falar um pouquinho individualmente de cada jogador do Náutico no empate de hoje, placar de 2-2 diante da equipe do Atlético, o Atlético que mostrou um bom futebol e que não venceu o jogo por muito pouco. Por chances, o Atlético teve mais, apesar que o Náutico virou o jogo no segundo tempo, mas o Atlético empatou, teve bola na trave, teve jogador do Náutico que tirou o gol em cima da linha. Então o Atlético se mostrou um time realmente bastante competitivo. Não é à toa que está naquela briga ali com o Botafogo pela liderança da Série C. O Náutico teve muito trabalho. O primeiro tempo foi de completo domínio do time visitante. No segundo tempo, com algumas modificações, a questão da postura do Náutico, o Timbu conseguiu reagir, chegou a virar o jogo, mas aí não deu para segurar e acabou empatando a partida. Ficou de bom tamanho, tá? É bom que o torcedor entenda isso, porque realmente o time do Atlético esteve muito próximo ali de conseguir vencer esse jogo. O torcedor até reconheceu, né? Porque aplaudiu o Náutico quando a partida acabou, aplaudiu no intervalo, estava perdendo por 1-0 para dar força, e no final aplaudiu pelo esforço, né, do grupo, do que o time tentou vencer, não conseguiu, mas lutou até quando deu para conseguir essa vitória. Então a gente vai agora na análise individual, jogador por jogador, para ver se você, torcedor, concorda, você que esteve no campo, assistiu pela televisão. Se você discorda, é uma opinião muito individual, eu vou dar a minha, dentro do que eu observei, estive no campo de jogo, né, bem diferente de assistir na televisão, fui para a arquibancada, fazia tempo que não ia, fui hoje para sentir o clima e para ver realmente esse time do Náutico. E acabou o Náutico empatando. Então a gente vai para essas notas individuais, começando pelo goleiro David. Assim, o goleiro ele é participativo, né? Ele orienta a defesa, ele reclama, mas eu acho que ele falha em alguns momentos. Como acho que no segundo gol, o gol de empate da equipe do Atlético, ele demorou a sair, não saiu, ficou naquela dúvida. O zagueiro também não combateu e o atacante acabou fazendo o gol de empate da equipe do Atlético. Então houve uma falha ali, uma participação do goleiro. Não vou colocar que ele teve participação direta no resultado, mas assim, ele fez um jogo apenas regular. Eu vou dar uma nota 6 para o David, goleiro da equipe do Náutico. A defesa hoje foi realmente o ponto que não me agradou. A defesa do Náutico não teve um bom comportamento, não só na marcação, é bom deixar isso claro, como também na transição, na saída de jogo, né? Muita ligação direta que não fez no jogo contra o Figueirense. Hoje a coisa foi totalmente ao contrário, devolvia demais a bola para o adversário e quando tentou sair no toque, de um para o outro, como gosta o técnico Fernando Diniz, por exemplo, o Náutico entregou o tempo todo a bola ao adversário e o primeiro tempo foi todo de erro, todo de falha e de contra-ataques perigosos da equipe do Atlético, que pressionou o Náutico da saída, percebeu, sentiu que a defesa não estava legal, que estava entregando o jogo e a defesa realmente aconteceu. Então, o lateral direito, Matheus Ludi, que não fez uma boa partida, uma partida apenas regular, inclusive, apesar de, né, ter jogado hoje como lateral direito, ele na verdade ele é lateral direito, né? O Arnaldo que jogou improvisado, mas o Matheus Ludic para mim não fez um bom jogo, eu vou dar uma nota 6 para ele. A dupla de zaga, Islan e Irã, falharam bastante, falharam na marcação, né? Tiveram participação decisiva nos gols, apesar que a defesa entregou a bola, fez uma falta desnecessária no segundo gol, no primeiro o jogador perdeu a bola no meio campo, na saída de jogo, e aí acabou acontecendo o primeiro gol da equipe do Atlético, mas o Islan e o Irã não fizeram uma boa partida. Não fizeram uma boa partida. É tanto que o Náutico conseguiu, entre aspas, né, sofrer 2 gols que não tinha acontecido nos jogos anteriores, com essa mesma dupla de zaga. Então eu vou dar também uma nota 6 para cada um, de 6 a 5, né? Talvez ali o Irã com a nota 5, para ser mais correto, e o Islan um pouquinho melhor, eu daria uma nota 6. Então fica na defesa até agora, né? O David, para mim, nota 6. O Matheus Ludic também. O Islan, uma nota 6. E o Irã, uma nota 5. Completando a defesa com o Arnaldo. O Arnaldo realmente completamente perdido. Ele não é lateral esquerdo. Ele não conseguiu ir ao ataque. Toda vez que ele pegava na bola, ele puxava para a perna direita. Cometeu vários erros na saída de bola. Então o Arnaldo fez uma partida muito ruim. Eu vou dar uma nota 4, tá? Para o Arnaldo. Realmente não fez uma partida boa. Foi substituído pelo Luan. Pouco tempo, não teve como acrescentar muito. Eu já vou classificando ele aqui, dando a nota, aproveitando para o Luan, que vai ficar com a nota 5. Um pontinho só
acima do Arnaldo, porque entrou e não acrescentou nada, nem defensivamente, nem ofensivamente. Então o sistema defensivo do Náutico hoje não teve uma jornada feliz. Não faltou esforço, não faltou vontade, o que faltou foi bola realmente na partida de hoje. No meio campo, Souza, Marco Antônio e Patrick Alan. O Souza, naquela pegada de sempre, né? Mas assim, ele joga mais, joga bem mais do que ele jogou hoje, né? Ele deixou o meio campo do Atlético armar os contra-ataques, fazer a transição ofensiva com muito perigo, tanto ele quanto o Marco Antônio. Eles poderiam ter impedido por várias vezes essas bolas perigosas na área do Náutico. A defesa do Náutico, inclusive, sofreu com bola cruzada, né? Dá um problema, tem que ser corrigido aí. Mas a proteção da zaga também não foi legal. Então o Souza, que joga mais, tá, Souza? Você sabe que você joga muito mais, mas eu vou dar uma nota 6, porque ele fez um esforço grande. Não foi fácil marcar, não foi fácil parar o adversário, mas ficou só nisso, né? A produção do meio para frente, praticamente ela não existiu. Nem do Souza, nem do Marco Antônio, que eu também vou dar uma nota 6, aproveitando aí o Marco Antônio, até que bateu, tomou cartão, né? Jogador que por alguns momentos teve que apelar mesmo para impedir a saída de jogo da equipe do Atlético. Então 6 para Souza, 6 para Marco Antônio e Patrick Alan, aí o melhor do jogo do lado do Náutico, né? Então eu vou dar uma nota 7 para o Patrick Alan. Também não foi lá grande coisa, porque o primeiro tempo o time jogou mal como um todo. Então veja, metade do jogo o time jogou mal. Não fez absolutamente nada. Então isso aí, por mais que tenha jogado bem no segundo tempo, mas a gente tem que considerar o jogo inteiro. Então a nota 7 para ele, tá de bom tamanho, fez um gol, né? Sabendo que é um jogador que chuta bem, fez um gol, e por isso que eu vou dar uma nota 7 para ele. Bruno Mezenga, tomou inclusive o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar contra o Sampaio Corrêa. Hoje não teve uma participação muito legal. Teve 2 chances, desperdiçou, poderia ter a bola que ele não costuma perder, né? Bola cruzada na área, ele subiu, meteu a cabeça na bola e jogou para fora, não conseguiu aproveitar. Pouca participação, inclusive hoje, na marcação também. Ele fez isso bem mais diante da equipe do Figueirense. Então Bruno Mezenga não fez um bom jogo. Nota 5 para ele. Paulo Sérgio vai no mesmo patamar, nota 5. Uma participação ruim no primeiro tempo. Nem voltou para o segundo, sentiu uma lesão. Então Paulo Sérgio, nota 5. Não passou por média. Ficou devendo nesse primeiro tempo que ele jogou na partida de hoje. E completando o ataque com o Gustavo Maia. Escapou pelo gol, viu, Gustavo? Não vinha fazendo um bom jogo não, tá? Mais uma vez, a partida do Gustavo não era uma partida muito boa, não. Mas aí fez um golaço, né? Um gol muito bonito, diga-se de passagem. Mas não o suficiente para ganhar mais de 6. O 6 vai muito mais pelo belo gol, que foi realmente muito bonito. Mas o futebol do Gustavo como um todo ainda está longe do que ele pode produzir, do que ele pode fazer com a camisa do Náutico. Então, Gustavo Maia, para ele, uma nota 6. Matheus Melo, diante do Figueirense, entrou bem melhor do que entrou hoje, né? Ele teve uma participação também, a gente vê a qualidade do jogador, mas hoje ficou inferior, bem inferior, e ainda foi expulso, né, Matheus? Então é difícil, né, a gente dar uma nota, apesar que eu achei muito exagerado, achei que era bola para amarelo, o juiz deu logo vermelho, expulsou o Gustavo Maia, aliás, Gustavo Maia não, o Matheus Melo direto, mas o Matheus, ele joga bem mais do que jogou hoje, além disso foi expulso, apesar que, repito, para mim injusta a expulsão, mas o Matheus vai ficar com a nota 5 na partida de hoje, ele que entrou no segundo tempo. O Caion, participação praticamente não existiu, né? Porque é um jogador que entrou no lugar do Gustavo Maia, ainda fez umas 2 boas jogadas ali, 2 arrancadas pelo lado esquerdo, mas ficou só nisso. Também entrou no segundo tempo, não teve muito destaque. Nota 5 para o Caion. Essa é a pontuação, a nota de cada jogador nesse jogo de hoje. O jogo, como todo, a gente dá uma nota 8 pelo segundo tempo. O segundo tempo foi uma participação muito boa das 2 equipes. Mas o Atlético, no cômputo geral, foi melhor que o Náutico, tá? Então, porque ele fez um jogo bom inteiro, né? Do começo ao fim. O Náutico não. O Náutico só jogou bem um tempo, que foi o segundo tempo. Mas o jogo como um todo foi movimentado, 4 gols, jogadas perigosas, bola na trave, jogadas que o jogador tirou quase em cima da linha. Então o torcedor gostou do que viu, porque foi um jogo movimentado, o torcedor teve participação o tempo todo. Então eu dei a nota 8 para o jogo por isso. É muito mais porque realmente o jogo foi um jogo emocionante, bem disputado, bem duro, né, como se diz, e com 4 gols e com belos gols. Então, nota 8 para o jogo. Eu vou dar para a arbitragem do Murilo Ugolini Klein, que ele é do Paraná. Achei que ele teve participação direta, primeiro, porque ele não marcou um pênalti.
E aí pode criar alguma polêmica, alguém pode achar que não foi pênalti, para mim foi pênalti. O jogador, ele afasta o braço em cima do Bruno Mezenga e a bola toca no braço dele, ela amplia a área de defesa dele, né, de tentar de controle dele, e a bola bate no braço, escapa, muda a direção. Então para mim foi pênalti. E para mim não tem essa, não, mas o cara não tem como arrancar o braço, sim, mas ele corre o risco na hora que ele abre, ganha espaço e a bola bate no braço dele. Então para mim uma nota 6, como eu falei anteriormente, para a arbitragem do jogo de hoje, a arbitragem que veio do Paraná. Tá certo, Wellington? Foi isso aí. Mas foi um bom jogo, tá? Bom jogo, boa movimentação, a galera, 14.620 torcedores, o torcedor do Náutico foi em peso, apoiou, é o ponto positivo de tudo, o torcedor do Náutico que foi, aplaudiu no intervalo, aplaudiu no fim, reconhecendo o esforço do time, mas sabendo das limitações, de que o Náutico ainda vai precisar um algo mais para tentar buscar essa classificação. O Náutico joga fora de casa 2 partidas na sequência. Tem Sampaio Corrêa e tem CSA, jogo em Alagoas, depois tem um jogo que está atrasado contra o Ipiranga, dia 31, e aí joga aqui na capital pernambucana em agosto. Começo de agosto tem outro jogo aqui em Recife na sequência. Portanto, essa foi a visão, esse foi o panorama do jogo de hoje, em que o Náutico acabou empatando 2-2 diante da equipe do Atlético, numa boa partida disputada hoje no Elaido de Barros Carvalho. Tá legal, Wellington? Um grande abraço para você, para os internautas. E dá teu like aí, tá? Vai dando like aí pra gente crescer e ter uma visibilidade maior do que já tem, porque precisamos dessa ajuda, né, do torcedor que acompanha o nosso trabalho, e principalmente o trabalho do Wellington, que é diário, com matérias, enfim, com tudo aqui no canal WA Repórter. Um grande abraço, ótimo final de domingo, ótima semana para todos.